estamos aqui de volta na Educação Inclusiva no Educa Recife, para dar continuidade à nossa temática tão importante, que é falando sobre as estratégias pedagógicas para o estudante cego e com baixa visão. Hoje, o nosso intérprete de Libras é Bruno. Onde você pode encontrar a educação inclusiva? Na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Estamos hoje recebendo uma convidada muito especial, importante nesse olhar de estratégias pedagógicas para esse público-alvo, que é o estudante cego e com baixa visão, que é a professora Kátia Villanova. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Vânia. Muito prazer. Prazer é meu. E eu já agradeço antecipadamente por você vir compartilhar aqui, no nosso momento da educação inclusiva, as suas práticas, tá, de ciências acessíveis, não é isso? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nossa equipe, não é? Que tem a honra de te receber aqui. Vamos falar um pouquinho dessa sua prática. Você trouxe algumas imagens, não foi isso? Que está aqui no slide. Que nós trabalhamos na sala de aula com nossos estudantes, não é? Sim. Tem uma visão que para a inclusão, mas de todos, independente da sua deficiência, tá certo? Então, eu trabalho ciências geralmente pensando no ser humano, para que ele possa aprender ainda mais. Então, meus estudantes, eles vão sendo formados, né, pelo todo da escola, lógico, mas pensando sempre no outro, tá certo? E nesse olhar para o outro, nós vemos o quê? Que existem estratégias que podemos usar com materiais muito simples no nosso dia a dia. E em ciências, uma das estratégias que nós utilizamos foi quando estudamos sobre átomos. Tá certo? Então, na distribuição eletrônica, que é algo assim, que fica estático lá no livro, não é? Então, eu mostrei para ele que aquele estático no livro, para uma pessoa que não enxerga, para uma pessoa como eu, que tem baixa visão, fica muito difícil. Então, o que foi que fizemos? Criamos esse modelo aqui, onde eu utilizei garrafa, né? Aí está embrulhadinha com papel alumínio, a própria cartolina que a escola dispõe, pedaços de papel crepom. E fizemos a distribuição eletrônica, onde cada pedacinho desse de crepom é uma camada eletrônica. Então, são 8 camadas eletrônicas. Aqui é o núcleo do átomo, então iríamos distribuindo. Na camada K eu tenho 2 elétrons, então eu coloco os 2 elétrons. A camada L, eu tenho 8 elétrons, então aqui, olha, nós vamos colocando os elétrons. E assim vai, dependendo do número atômico que nós estávamos estudando na hora, fiz isso com o cálcio, com o ferro, e nós fizemos a distribuição eletrônica só utilizando esse tipo de material. E é um trabalho inclusivo, não é, Kátia? Com Porque certeza. Você está dando possibilidade tanto ao estudante que tem baixa visão, o estudante cego e os demais estudantes. Isso é trabalhar a inclusão. Pois é, todos se beneficiam do trabalho. Né? Todos aprendem ao mesmo tempo. Não é porque meu estudante é cego que ele não vai aprender ao mesmo tempo. Ele vai sim. Perfeito, parabéns, professora Kátia. Então, você, professor, que está acompanhando esse momento, perceba que são materiais acessíveis ao estudante, ao professor. Como a professora Kátia colocou, são papéis que tem na escola, as tampinhas de garrafa, se você observou, o próprio estudante traz, não é, Kátia? Eles trazem, sim. Então, a gente, no passar do tempo, o conteúdo vai sendo dado em ciências, então chegamos a uma base que tínhamos falando sobre célula. Mas para chegar a falar sobre célula, eu também pensei, eu digo, vou fazer como? Porque a célula a gente está vendo ali no papel. E até para quem enxerga é muito melhor tocar. Então, os componentes de uma célula. Então, eu peguei e fiz o quê? Fizemos em sala de aula, cartazes como esse, com o nome célula em braille, umas células grandes, tá vendo? Não é? Todas acessíveis, porque se eu pintar, o meu estudante cego não vai ver, tá
tá certo? Meu estudante com baixa visão vai ver com muita dificuldade. Então, fizemos realmente com papel, tá certo? Esse papel aqui, aquele papel canelado. E utilizamos as tampinhas de garrafa ainda. Aqui é papel camurça, o outro papel também, que é bem laminado, não é laminado, eu esqueci o nome, mas tudo bem. E cada um desse, olha, ele está aqui também para que os estudantes, eles vejam. E aqui ao lado está escrito em braille, sim. O que está escrito em braille? Aqui tem membrana plasmática, aqui tem citoplasma e aqui tem o núcleo. Por quê? Porque a pessoa lê, pega na textura e vem aqui e descobre. Então, é interessante porque o próprio estudante, ele está vendo que ele melhora a vida do outro também. É porque fica uma troca, não é isso? E essa legenda é importantíssima, não é, Kátia? Observe, gente. Porque eles quiseram fazer totalmente acessível, não é? Então, realmente foi feito totalmente acessível. Então, percebemos que o ensino e a aprendizagem fica de maneira muito significativa, porque não só o estudante com baixa visão, como eu já citei, e o estudante cego, mas todos os outros entendem que todos têm potencial, não é? Todos têm potencial e aos poucos eles vão se descobrindo e descobrindo o outro, não é? Então é bem interessante. Quando falamos sobre os órgãos dos sentidos, sim, não é? Foi bem interessante porque eles disseram, tem a visão, mas e quem não tem essa visão? Como é que vai aprender a ler e escrever? Então, eles próprios já começam a levantar hipóteses, não é isso? Eles questionam muito como vai acontecer isso. Então, mostramos que tem várias possibilidades e uma das possibilidades é o alfabeto em braille. Eu tenho esse alfabeto em braille como se fosse um dominó. E eu levei para a escola mostrando. E quando eles viram, disseram, então traga aquelas celas, que são essas aqui que eu tirei da internet, e que nós vamos fazer um alfabeto em braille num cartaz. E não só saiu esse não, tem vários lá, tá certo? Diferentes. Esse aqui saiu dessa forma, mas saiu como cartas, não é? Saíram de várias formas. E você pode perceber, Ivânia, que é todo acessível mesmo. Você vê aqui que é papel camurça. Então, ele colocou letrinha A, letrinha B e assim vai. Então, eu tenho aqui todo o alfabeto. E feito por estudantes eles estão no 6º ano, entre 11 e 12 anos. Quer dizer, nossa juventude, nossa adolescência já começa pensando no futuro, pensando nos outros. Exatamente. E é importantíssimo. Kátia, mostra novamente esse teu alfabeto em braille e explica um pouquinho daquele estudante ainda que não teve oportunidade dessa prática. O que é célula? Essa combinação... Célula? É célula. Veja, e essa célula, e essa combinação de pontos que é em alto relevo? Não é isso? São os pontos. Vejam só, eu expliquei da seguinte forma, não é? Peguei... Usando mesmo a própria caixinha de ovos, não é? Aquela bandeja de ovos, nós pegamos e cortamos em 4 e fizemos o que a gente chama de cela. É o local onde vai ficar os pontos, onde a pessoa com deficiência visual, ela toca. Então, aqui ele está num quadradinho, tá vendo? Isso aqui é uma cela. Essa cela, ela tem 6 pontos. Do lado direito, 3 pontos, do lado esquerdo, 3 pontos. E esses pontos combinados vão formar letras. Então, eu tenho aqui o ponto 1, 2 e 3. Tenho o ponto 4, 5 e 6. Então, o ponto 1, olha aqui, ele é a letra A. Então, quando eu fiz esse daqui, eles fizeram inclusive nome. O nome deles, Ivânia. Que ótimo. Fizeram o nome citoplasma, porque estávamos com célula também. Então, assim, você junta, você tem a possibilidade de juntar assuntos. Então, eles pegaram esse aqui, vamos supor, fizeram um alfabeto também com as bandejas. Então, letra A. Então, fizeram aqui está o ponto A. Então, aqui a letrinha B. Então, ponto 1 e 2 forma a letrinha B. Então, ele vem aqui, olha, 1 e 2, formou o B. Aí vem o C. Licença aqui. Então, o C, olha, é o ponto 1 e o ponto 4. Então, ele vem, olha, ponto 1 e ponto 4. E assim vai, tinha todo o alfabeto. Ah, entendi. Então,
selar, não é isso? Sela. Sela. Mas você que está observando em casa, não é... Essa sela está pintada de amarelo, mas não é pintado, não é? Tem um... É o papel camurça. Não é isso? Para Foi que recortado o papel camurça. Exatamente. Só para poder deixar bem claro para você que está aí acompanhando, que quando o estudante ele toca, ele sente a diferença. Ele sente a diferença. E é necessário. É essa diferença, é essa... Como é que podemos dizer? Em essa alto relevo. Textura, É a não é? Isso. Diferente em alto relevo que vai dar aquele ponto. A pessoa vai perceber que ponto é aquele. Isso naquela estrutura menor. E aqui, numa estrutura maior, tá certo? É interessante que todos os estudantes terminam aprendendo, não é? Terminam e eles fazem o nome deles, né? Eu acho bem interessante, porque depois, tia, eu quero fazer meu nome também, e assim vai. É. E leva para a família, né, Kátia? Pois é. Porque temos que ter a família como parceira nesse processo. Leva para a família e ele ainda leva para a comunidade dele. É interessante demais. Está. E tudo pela sensibilidade da professora, que está fazendo um trabalho comprometido, enfatizando e acreditando no potencial do estudante. E eu creio que a gente tem que utilizar materiais que tem em casa. Não Perfeito. adianta você estar comprando coisas caríssimas, não. Eu quero utilizar o que eu tenho em casa. Já fiz átomos com os meninos, que o menino mesmo disse assim, olha, eu peguei o copo de uísque da minha mãe. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Pois é, aconteceu. E para continuar, é uma dificuldade muito grande que a gente tem da distância, né? Sim. Quando estamos no 9º ano, nós utilizamos movimento, aí falamos sobre distância, sobre velocidade média. Então, muitas vezes eu quero fazer uma atividade que mostre a distância. Todo mundo pega a sua régua, vai e tá tudo bem. E uma pessoa com deficiência, a régua aqui não vai mostrar nada para ela. Eu que tenho baixa visão, tenho que ficar olhando de pertinho. Puxa, é tão difícil. E não é tão fácil para todo mundo, e por que para mim tem que ser difícil? Então, o que a gente faz? Peguei a régua que eles usam mesmo e comecei a cortar pedaços de... foi palito de dente esse aqui. Sim. Foi palito de dente. E fui cortando. No número, que é a unidade exata, 1 centímetro, ele é maior. O meio centímetro, ele é um pouquinho menor. Olha que então, estratégia interessante. De um ponto para o outro, aqui eu tenho 1 centímetro. Perfeito. E o do meio é que fica meio centímetro. E assim vai. Então, eu tenho aqui a régua toda acessível. Então, qualquer criança, qualquer adolescente, você, é só pegar, olha, e vai de 1 em 1 centímetro. Então, ele consegue medir. E outra coisa, o final eu coloquei um palito maior, que é para a pessoa ter a noção. O último está com um palito maior. É muito importante, Kátia, que você tenha essas ferramentas acessíveis, é como você colocou. É algo que o estudante já tem, entende? E você está proporcionando e contemplando cada estudante. E esse relógio, fala aí um pouco dele. Eu não sou da educação infantil, mas eu amo criança, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu pensando nessa criança, que ela não sabe ler nem escrever ainda, porém ela pode sentir as coisas. Então, o que foi que eu fiz? Um relógio, que creio que na educação infantil, não é? No ensino fundamental, nas séries iniciais, se fala muito de tempo. E o que acontece? Tá aqui o relógio todo acessível, tá vendo? Onde, para as crianças que enxergam, eu tenho uma cor, não é? E ele é todo acessível, ele pode tocar e sentir os números. E assim ele vai, aos poucos, aprendendo também. E ainda pode, não é? Você vê a hora. Perceba que tudo que Kátia trouxe é acessível a você, professor, trabalhar e potencializar a educação, a aprendizagem desse estudante, incluindo, como Kátia bem trouxe, não trabalha de maneira isolada com esse estudante e com a sala inteira. Isso é inclusão, isso é incluir, isso é educação inclusiva, isso é a educação que estamos esperando, né, Kátia? Pois que aconteça e que sempre. Podemos fazer. Você, professor, observou aqui nesse momento mágico, maravilhoso. Obrigada, Kátia. Eu agradeço muito a todos vocês pela oportunidade. Maravilhoso. A educação inclusiva do Educa Recife agradece a sua participação, a sua socialização, mas eu espero você no nosso próximo momento
com uma pessoa também trazendo uma contribuição maravilhosa, que é o professor Gustavo Dantas. No nosso próximo encontro estaremos aqui com ele e eu espero que você tenha gostado. Até lá!